Olá, eu quero desejar um bom dia a todos. Aqui ainda é o período da manhã, estamos gravando aqui mais uma mensagem para sua edificação, para que você conheça realmente a verdade. Conheça realmente o que tem acontecido nos dias de hoje, através da palavra do Senhor Jesus. Nós estamos aqui com o único intuito de fazer com que você receba a revelação do Evangelho no seu coração. Não somos nós quem damos esta revelação. Nós apenas replicamos a palavra e o Espírito Santo, o próprio Deus, é quem vai fazer com que ela seja revelada ao seu coração. E é sobre justamente a revelação que eu quero falar nesse dia, nessa manhã. Eu quero tratar com você de um assunto muito importante. Que assunto importante é esse? Eu quero tratar com você de um assunto que fala da revelação de Jesus Cristo, a verdade de Jesus Cristo. E eu quero começar aqui lendo um texto junto com vocês, no livro de Mateus, no capítulo de número 11, no versículo de número 26 e 27. Apenas 2 versículos da palavra do Senhor, em Mateus 11, 26 e 27. Diz assim, versículo 26. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Verso 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Ok? Nós temos aqui um texto onde Jesus, ele vai, depois desse texto, posterior a ele, vai convidar as pessoas, dizendo, vinde a mim todos cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E aí encontrareis descanso para a vossa alma. O versículo em questão aqui que eu quero frisar é que a revelação foi dada pelo Senhor Jesus Cristo. Verso 27 ele vai dizer algo interessante. Ele diz, todas as coisas me foram entregues. E quando ele diz todas as coisas, nada está excetuado. Nenhuma exceção. Tudo foi entregue por Deus nas mãos de Jesus. Se tudo foi entregue por Ele, automaticamente Ele domina, Ele reina, Ele manda, Ele é dono, Ele é proprietário. De alguma forma, Ele tem total autonomia sobre tudo. Seja espiritual, seja físico, seja de qualquer tipo de ordem. Ele tem o domínio, Ele tem o direito, Ele tem a posse de tudo isso. Então Ele diz, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Sejam anjos, sejam pessoas, sejam animais, sejam as coisas da terra, seja o porvir, seja o passado, seja o presente, tudo pertence a Jesus Cristo e foi entregue pelo Pai. Vamos ver como é que funciona isso? Imagina que você tenha um rei de uma nação muito grande e esse rei, ele estando velho, ele vai agora passar o bastão do seu reino para o seu filho. Quando ele colocar a coroa na cabeça do filho, quando ele passar o bastão para o seu filho, o que vai acontecer é o seguinte, o que vai acontecer é que seu filho terá total domínio de administração, de governo, de autoridade sobre esse reino. Então aquele que transferiu o poder, transferiu o reino para as mãos do seu filho, ele deixa de ser rei e o seu filho passa a reinar. Passa a ter o domínio e o controle de tudo, que ele não tinha anteriormente, ok? Então Jesus está nos dizendo que todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Então tudo que existe foi entregue por Deus ao seu Filho Jesus Cristo. Então ele tem de se assenhorar de tudo um dia. E ele disse uma coisa interessante, e é isso que é relacionado à revelação do Evangelho. Ele vai dizer aqui algo que não havia na antiga aliança. Ele vai dizer, ninguém conhece o Filho. Espera aí. Jesus está dizendo que ele, como Filho do Deus único e verdadeiro, que habita na luz inacessível, 2 Timóteo 6,16, a qual nem homem viu e nem pode ver, não era conhecido. O Filho dele não era conhecido por ninguém. Ninguém jamais conheceu a Jesus Cristo. Ninguém jamais soube quem ele era. Então Jesus está dizendo, ninguém conhece o Filho. Eu conheço os meus vizinhos, eu conheço a minha esposa, a minha filha, meus parentes, meus amigos, companheiros de trabalho. Mas existem pessoas que eu não conheço, porque não foi dado conhecer.
porque eu não estava no ambiente delas, no local de relacionamentos, no local de comunidade de vivência com essas pessoas. Então eu não as conheço. Então ninguém conhece o Filho senão o Pai. Olha que interessante. Ninguém conhecia quem era o Messias. Ninguém conhecia quem haveria de dominar sobre essa terra, sobre o universo no futuro, que teria total autonomia sobre o reino de Deus. Então, ele está dizendo aqui que todas as coisas foram entregues por seu Pai e que ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Se ninguém conhecia Jesus, fica claro que ninguém sabia quem era o Salvador. Ninguém sabia como se daria a salvação. E ninguém saberia como, qual era o método que essa salvação iria acontecer. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. Ninguém jamais conheceu a Deus. E eu quero frisar isso aqui porque eu estou tratando de revelação. E revelação é uma descoberta daquilo que estava oculto, ok? Então, se há uma revelação, é necessário que alguém a revele. Jesus está dizendo, ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. Posteriormente ele diz, e há aquele a quem o Filho o quiser revelar. Peraí. Então Jesus disse que ele não era conhecido de ninguém, nem dos anjos. Ele não era conhecido de ninguém. E ninguém conhecia o seu Pai também, nem os anjos. Ninguém é ninguém. Pessoa alguma jamais conheceu o Filho, jamais conheceu a Deus. Então ele veio para se revelar ao mundo. Ele veio para que o mundo conhecesse, porque o mundo não o conheceu. O mundo não sabia quem ele era. Então Jesus disse, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e o Pai senão o Filho, e há aquele a quem o Filho quiser revelar. Então Jesus, ele tem hoje o poder, a liberdade de entregar esta revelação àquele que ele considera, não vou usar a palavra digno, eu vou usar a palavra aquele que ele considera capaz de transmitir aos outros. Ok? Vamos ver se isso é verdade? Eu quero ler mais alguns versículos aqui, e para a gente entrar num contexto aqui de revelação. Jesus entregou uma revelação. Que revelação é essa? Livro de Romanos, capítulo de número 1, versículos 16 e 17. No verso 16 diz, uma palavra que todos já ouviram, todos já estão cansados de saber, porém muitos não entenderam ainda. A revelação é algo que tem, vamos dizer assim, um local de onde ela vem. Onde que eu conheço a Jesus? De onde que eu conheço a Deus? De onde que eu conheço a salvação, a vontade de Deus? Isso está bem claro. Em Romanos, capítulo 1, no versículo 16. Eu vou ler para vocês o que o apóstolo Paulo disse. Verso 16. Porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ok? Paulo está dizendo que a revelação vem pelo Evangelho. E o Evangelho é a palavra que Jesus Cristo trouxe. Então, por onde Cristo se revela? Pelo Evangelho. Onde está o poder revelador do verdadeiro Deus e do Filho de Deus? No Evangelho. Não existe outro lugar. Infelizmente, hoje, a teologia e muitos centros teológicos, muitos núcleos de pessoas estudiosas da Bíblia, têm retornado à antiga aliança, onde não havia, ninguém conhecia o verdadeiro Deus e nem sequer a verdade. O Evangelho foi entregue por Jesus Cristo. Então Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro judeu e também do grego. Versículo 17. Vamos ver a revelação? Jesus disse, ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vamos ver aqui verso 17. Porque no Evangelho se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Onde é que Jesus se faz revelar? É na lei? Não. É nos profetas? Não. É no Evangelho que ele mesmo trouxe. Então ele diz aqui, porque no Evangelho se descobre a justiça de Deus.
Peraí, se a justiça de Deus é uma descoberta, é porque ela estava oculta. Se a justiça de Deus é algo que eu tenho que descobrir, é porque ela não estava presente em mim. Eu não a conhecia, eu não a tinha. Porque no Evangelho se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito. Olha que interessante. Nós estamos descobrindo aqui que a justiça de Deus nos é revelada, nos é entregue. Através de quê? Através do Evangelho. O apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo de número 3, ele diz assim, ó, versículo 2: Se é que vocês têm ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Paulo recebeu a revelação do Evangelho para entregar às pessoas. Jesus entregou o Evangelho a ele. E ele diz que esse Evangelho era um mistério. Capítulo 3, versículo 3 de Efésios diz: Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Olha que coisa interessante. O apóstolo Paulo recebeu o Evangelho por revelação. O apóstolo Paulo recebeu o Evangelho porque Jesus Cristo achou por bem, viu nele uma pessoa que transmitiria e provavelmente preparou ele para transmitir esse Evangelho. Pelo que quando vocês lerem, poderão perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Era um mistério oculto. Era um mistério que ninguém conhecia. Ninguém jamais conheceu o Pai nem o Filho, senão aquele a quem o Filho quer revelar. E olha o que ele diz depois no versículo 6. A saber que os gentios são cordeiros do mesmo corpo e participantes da promessa de Cristo pelo Evangelho. Pelo Evangelho. Eu vou frisar aqui, pelo Evangelho. E o Evangelho só veio de Mateus a seguir. Jesus, ele diz em Mateus capítulo de número 5, versículo de número 20. Vamos ver aqui, Mateus capítulo 7, perdão. Mateus capítulo de número 7, versículo 23. Ele diz assim, ó, versículos 23 e 24. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Todo aquele, pois, verso 24, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Jesus está dizendo que ele trouxe as palavras que nós devemos praticar, não a lei, a graça, o amor, a verdade. Então ele está dizendo, todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica. Jesus acabou de ensinar o Sermão do Monte. E há pessoas que dizem que a única Bíblia que existia no Antigo Testamento era a lei de Moisés e os profetas. Mentira! Jesus passou 3 anos com os discípulos ensinando eles. As pessoas se dizem sábias fazendo 2 aninhos de um curso teológico de R$50 por mês, com apostilas muito frágeis, muito sem nexo, sem direção, com uma visão totalmente distorcida, e acham saber alguma coisa. Imagina os discípulos tendo andado com o próprio mestre, com o autor e consumador da fé, com aquele que tem o poder de revelar o Pai, que ninguém conhecia, nem Moisés, nem Elias, ninguém. 3 anos e meio. Todo aquele que escuta estas minhas, o Evangelho. O Evangelho só veio por Jesus Cristo. Livro de João, João capítulo 1, versículo 17 diz assim: A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. O que foi dado a Moisés não era a graça e a verdade, era a lei. Então não havia graça e verdade, não havia revelação do Pai. Por quê? Porque Jesus estava se revelando aos discípulos e disse em João 14,6, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A lei não leva ninguém a Deus. Pelo contrário, afasta o homem de Deus. Vamos continuar aqui? Então a revelação vem por Jesus Cristo. E o Evangelho é que desvenda um mistério que estava oculto. O Evangelho nos mostra um mistério ao qual ninguém jamais tinha conhecido. Olha que coisa interessante. Ninguém jamais tinha conhecido a verdade. E veio a ser manifestada por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos ver se é verdade? Colossenses capítulo de número 1. Vamos ler do versículo 24 até o versículo... Vamos ler até o versículo de número 29. O nome do canal no qual você está é Mostrando na Bíblia. Então eu tenho que te mostrar na Bíblia. Paulo diz assim aos Colossenses: Eu me alegro agora
no que eu estou padecendo por causa de vocês, na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro. Ele foi feita uma revelação a ele que o tornou ministro, um anunciador dessa revelação, segundo a dispensação de Deus, segundo o que Deus determinou, que me foi concedido para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos. Jesus e o Pai são um mistério, o Evangelho é um mistério que estava oculto em todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, a igreja, aos quais Deus quis fazer conhecer. Ninguém conhecia o Pai, ninguém conhecia o Filho. Era um mistério que estava oculto, muitos tiveram desejo, muitos quiseram conhecer, mas não conheceram. Agora Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério que é Jesus, entre os gentios, que é Cristo em vós, que é Cristo em vós. O mistério é Jesus em nós, esperança da glória, a quem nós anunciamos, admoestando a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todos os homens perfeitos em Cristo Jesus. E para isso também trabalho combatendo segundo a eficácia que me foi dada poderosamente. Ok? Então o Evangelho é uma revelação. Nós estamos entendendo aqui que não é através de um seminário que você conhece a Jesus e a Deus. Um seminário pode lhe dar palavras, mas quem pode lhe dar a revelação é Cristo. Porque existem diversos seminários com diversas visões diferentes. Eu vou te dar um exemplo. Se você pegar um seminário batista, um seminário adventista, a diferença de entendimento é muito grande. Se você pegar um seminário calvinista e arminiano, a diferença é muito grande. Um diz que existe predestinação, outro diz que não. Se você pegar um seminário de outros ministérios, vai entrar sempre em conflito. Mas espera aí, se a revelação foi dada por Jesus para fazer conhecer o Filho, Evangelho, e o Pai, o Deus verdadeiro, por que há tanta diferença nesses seminários? Por que um diz que não pode comer isso, outro diz que pode comer aquilo, um diz que tem que usar saia, outro diz que não tem que usar saia, um diz que pode ter barba, outro diz que não pode ter barba, um diz que tem que obedecer à lei, um diz que tem que dizimar, outro diz que não tem que dizimar, um diz que você pode fazer determinada coisa e outro diz que você não pode porque a Bíblia proíbe? Por que há tanta diferença? Se estão usando o mesmo livro? Porque a revelação, a direção e a vontade perfeita de Deus só se manifesta através daqueles que Jesus Cristo escolheu. Muitos usurparam isso. Muitos tomaram para si a revelação dizendo que eles sabem tudo, eles são os últimos profetas. Eles são os únicos que têm o direito de interpretar a Bíblia. Mas Jesus disse, em Mateus 11:25, graças te dou, Pai, porque o Senhor não revelou essas coisas aos sábios e instruídos, mas aos pequeninos, porque assim foi do teu agrado. Então Jesus revela a quem Ele quer. E Ele usa as coisas loucas deste mundo para confundir as que pensam que são sóbrias. Ele usa as coisas vis para confundir as que pensam ser nobres. E Ele usa as coisas mais desprezíveis para confundir aqueles que pensam que são os mais honrados. Quando Jesus revelou o Evangelho, Ele revelou a 12 homens que não tinham condição alguma de fazer uma obra da plenitude, da amplitude que foi realizada nesses 2000 anos. E a obra aconteceu. Porque não foi por capacidade humana, mas foi por causa de uma revelação de Jesus Cristo. Nós vamos continuar aqui, trazendo essa revelação ao teu coração. Eu quero ler com você uma parábola bem conhecida, bem falada, que está em Lucas, que está em Mateus, que está em Marcos. Eu vou usar aqui os textos de Marcos, capítulo de número 4, do versículo 1 seguir, onde Jesus fala da parábola do semeador. E ele diz que uma grande multidão se ajuntou a ele, versículo 1. E ele se assentou num barco sobre o mar, e a multidão estava em terra junto ao mar. E ensinava muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: ouvi, eis que saiu o semeador a semear. Jesus começa a dizer, usar a figura de um semeador, que lança a semente na terra, para que ela germine, para que ela gere uma planta e dê frutos. Então Jesus compara a sua palavra a uma semente. E ele mesmo é o semeador, que lança as primeiras sementes. Os discípulos, eles são, na verdade, fruto dessa semente.
Então Jesus diz que a primeira semente foi lançada à beira do caminho, terra pisada. Beira de caminho é aquela terra dura. A segunda semente foi lançada em terreno pedregoso. Terreno pedregoso é aquele que tem pouca terra. É como se fosse uma pista que você coloca pedra e coloca também a terra junto e faz aquele calçamento para que a chuva não leve. O terreno espinhoso, no meio de espinhos, onde a terceira semente foi semeada. É onde você semeia, a terra é até boa, mas os espinhos crescem por cima e sufocam a planta. E depois ele fala de uma terra boa, onde a semente cai e frutifica. Os discípulos chegam para ele e dizem assim: Senhor, o Senhor nos fala em parábola, qual o significado dessa parábola? E Jesus disse: bom, nem vocês entenderam? Ah, já sei por quê. Lá no livro de Isaías, capítulo 6, verso 8, há uma ordem do Deus do Antigo Testamento, o falso Deus, Jeová, dizendo o seguinte: vai, Isaías, vai pregar, porque ele tinha dito: envia-me a mim. E ele disse: vai, prega. Mas eles vão ouvir e não vão entender. Eles vão ver e não vão perceber. Para que não venham a mim e sejam sarados. Ou seja, a vontade daquele que estava na antiga aliança era cegar o entendimento para que as pessoas não vissem e não percebessem. Então Jesus, quando fala por parábola, ele diz assim: eu estou entendendo porque vocês não compreendem. Vocês não compreendem porque o falso Deus lá da antiga aliança, que é um anjo, que é Jeová, cegou o entendimento de vocês para que não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. E Jesus vem e ele fala por parábolas. Por que ele fala por parábolas? Porque as coisas de Deus só são valorizadas por aqueles que se dedicam, por aqueles que amam o Evangelho. Quem não tem prazer na palavra de Deus vai viver confuso. É levado por todo vento de doutrina, Efésios capítulo 3, capítulo 2, 4:14, desculpe. É um menino levado por todo vento de doutrina. Ah, aqui está falando melhor, aqui está falando melhor, ali está melhor, não, aqui tem uma revelação, aqui tem isso, olha, fulano falou tal coisa, e corre de um canto para o outro, porque na verdade não foi Jesus quem revelou. Então nessa parábola os discípulos estavam sem entendimento. E Jesus disse assim: olha, realmente, eles estão sendo bloqueados e eles não vão entender. Por isso lhes é falado por parábola. Mas a vós outros é dado compreender os mistérios do reino de Deus. Glória a Jesus. Quando ele vai explicar a parábola, ele diz: a vós outros é dado compreender os mistérios do reino de Deus. Quem tem ouvidos, ouça. Então ele disse a eles que ele falava por parábola para que vendo não vejam e não percebam, ouvindo ouçam e não entendam, para não virem e serem sarados. E disse-lhes: não percebeis esta parábola? Versículo 13. Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. O que semeia, semeia a palavra. A palavra de quem? De Cristo. Onde que se conhece o Pai e o Filho? No Evangelho. Hoje em dia, dentro das igrejas, estamos pregando Moisés abrindo o mar. Jesus não vai abrir mar nenhum. Vemos Elias descendo fogo do céu e matando 51 aqui, 52 ali, 51 do outro lado, profetizando que ia levantar generais que ia matar fulano, ciclano e beltrano. Nós vemos aqui profetas lançando maldições no Antigo Testamento. No Novo Testamento nós vemos um Deus amoroso enviando o seu Filho, abençoando todos, profetizando cura, libertação, transformação e salvação. Mas muitos estão impedidos de conhecer. Qual é a razão? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 diz assim: o Deus deste século, com D minúsculo, que é Jeová, cegou o entendimento dos incrédulos. O que é cegar o entendimento dos incrédulos? É bloquear a passagem da revelação para o entendimento das pessoas. Então trabalhar por parábolas é vedar a revelação à mente das pessoas. Cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Jesus Cristo. Então quando uma pessoa está na lei de Moisés, ela está em trevas. Quando uma pessoa está nas mãos de Satanás no mundo, ela está em trevas. Ela não conhece a Deus, então não pode crer nele. Mas o Deus deste século, Jeová, cega o entendimento para que não resplandeça a luz do Evangelho naqueles que são incrédulos. O Evangelho é a única forma de revelação. E ele diz: quem semeia, semeia a palavra. E eis que aqui caiu junto do caminho é aquela que uma pessoa tendo ouvido, vem logo o diabo e limpa ou tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Ele cega o entendimento dos incrédulos. O Deus deste século rouba a palavra da mente e do coração das pessoas. Essa é a pessoa que ouviu a palavra, mas ela caiu numa terra dura. Não recebeu essa palavra no seu coração com alegria. Não recebeu ela
com dedicação. Quer um exemplo? No próprio livro de Mateus, capítulo 13, onde tem a parábola do semeador, Jesus está dizendo que o reino de Deus é semelhante a um colecionador de pérolas, que encontrou uma pérola maravilhosa, a mais linda que ele já viu. E para obtê-la ele tinha que comprar. Então ele vai e vende tudo que tem, pega o dinheiro daquilo e compra aquela pérola e com ela se alegra. O reino de Deus, o evangelho que anuncia o reino de Deus, é essa pérola preciosa. Se uma pessoa ouvindo a palavra não tem ela em autoestima, se uma pessoa ouvindo a palavra não tem ela com grande valor, se uma pessoa ouvindo a palavra não aguarda e a tem como a coisa mais preciosa da sua vida, o Deus deste século, o inimigo da nossa alma, vem e rouba a palavra do seu coração. Isso caracteriza uma pessoa cuja palavra caiu num coração que é duro, é beira de caminho. Terreno pedregoso é aquele que recebe a palavra e no momento que ele recebeu, a mente dele se abre. E ele diz: que coisa linda, era tudo o que eu queria. Obrigado, Senhor. E ele se alegra com aquilo e fala para todo mundo. Mas a primeira dificuldade que vem, porque Jesus diz que aquele que conhece o evangelho de verdade vai ser perseguido. Vai passar por aflições, porque há uma guerra entre Jeová, uma guerra entre Satanás e o Deus verdadeiro, que é Jesus Cristo. Então eles estão cegando, tentando cegar a revelação do evangelho de Jesus na mente das pessoas, roubar. E outra maneira de roubar isso é causar dores, sofrimento, perseguição. Quando uma pessoa é perseguida, ela diz: opa, peraí, não era bem isso, não pensei que ser crente era assim. Eu pensei que ser cristão, eu ia viver numa boa, eu ia comprar iate, como se tem pregado muito por aí, muitas mentiras sagradas, que eu iria morar no melhor lugar, no melhor condomínio, mentirosos, filhos de Satanás se convertam, que eu iria ter os prazeres mais regalados na terra. Mas quando descobre que Jesus disse em Mateus 16, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Se decepciona. Ser cristão assim eu não quero. Eu só quero ser cristão se eu tiver tudo. Eu só quero ser cristão se eu tiver por cima. Eu só quero ser cristão se eu for nessa terra, cabeça. Esse aí é o que é semeado na terra com pedra. Quando vem o sol, seca-se e essa planta morre. O outro é semeado no meio dos espinhos. O que são os espinhos? Espinhos são os prazeres, as riquezas. São pessoas que entregaram a sua vida a Cristo, sim, receberam o evangelho, acharam ele maravilhoso, sabem que é o único caminho, porém, quando começam a ganhar dinheiro, quando começam a ter uma vida melhor, abandonam o evangelho. E o evangelho se torna infrutífero, porque os espinhos, as riquezas e os prazeres começam a sufocar. Aquele que evangelizava não evangeliza mais, agora eu tenho que viajar. Não se dedica mais ao reino. Agora eu tenho que curtir. Agora eu tenho que aproveitar. Eu já ouvi isso de boca de muitas pessoas. Uma certa feita, uma pessoa, amigo meu, amigão, ele comprou um carro seminovo. Nunca teve carro. Trabalhava no evangelho, viajava, dormia em igrejas. Amava fazer a obra de Deus e ouvir a palavra de Deus. Mas um dia ele conseguiu um carrinho quase novo. E eu estava junto com ele dirigindo, a gente indo almoçar. E ele disse para mim, ó, Deus deu o carro, é para mim poder curtir também, vou para a praia. Eu virei para ele e Deus falou para mim, ó, diga para ele que eu tiro. E para a glória de Deus ele passou a usar esse carro. Foi difícil ele ser convencido, mas ele passou a usar esse carro para glorificar mais ainda a Deus, porque ele entendeu que esse carro não podia ser um espinho na vida dele, atrapalhando a frutificação do evangelho. Pelo contrário, deveria ser um presente de Deus para que o evangelho se manifestasse. Como é que está essa palavra no teu coração? Será que essa palavra está caindo em terreno pedregoso? Quando vier a primeira luta, você vai correr? Será que essa palavra está caindo num terreno beira de caminho? Você ouviu agora, achou bonito, mas amanhã não vai dar mais valor porque vai ser roubado? Ou será que essa palavra está caindo num espinheiro? Eu quero que fique gravado isso no seu coração, para que quando você receber uma bênção, você não vire as costas para o evangelho e dê mais valor à bênção do que o abençoador. Agora tem uma palavra que caiu em terra boa e produziu a 30, 60 e 100 por 1. É o coração que recebe a palavra com alegria, que tem prazer em praticar e levar essa palavra às outras pessoas. Jesus ensina essa parábola. E depois dele ensinar o que é a revelação e de onde ela vem. Porque a revelação é dada diretamente por Jesus Cristo. É a quem o Filho quiser revelar. Mateus 11, 27. Depois a palavra é colocada no coração das pessoas, é semeada. E cada um toma a atitude que quer. Cada um recebe essa palavra à sua maneira. E depois vem a responsabilidade de quem a recebeu.
Vamos entrar na responsabilidade de quem recebeu essa palavra. Marcos 4, verso 21. Disse-lhe Jesus: vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Porque nada é encoberto que não haja de ser manifestado. E nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Disse-lhe: atendei a maneira que vão ouvir. Atentam, preste atenção ao que vão ouvir. Porque com a medida com que medirdes, vão medir vocês também. E ser ainda acrescentado a vocês. Porque ao que tem ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem será tirado. Jesus está falando aqui, ó. Vem a candeia para se colocar no velador ou debaixo da cama? O velador é o lugar próprio para colocar o candeeiro. O velador é o lugar, seria o bocal da lâmpada. Você compra a lâmpada, que é uma iluminação, para pôr no bocal ou coloca debaixo da cama? A revelação do Evangelho veio para ficar oculta ou para você manifestar ela ao mundo? Aquilo que você recebeu de Jesus, você vai ser egoísta a ponto de dizer é só para mim, não vou passar para mais ninguém? A responsabilidade não é essa. Em Marcos 16:15, Jesus disse: olha, eu já fiz a minha parte, agora ide por todo mundo e pregue este evangelho a toda a criação. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê vai ser condenado. Então nós vemos que o evangelho foi nos dado, quando ele é manifestado ao coração de uma pessoa, ele é manifestado e dá uma responsabilidade a essa pessoa, de transmiti-lo a outros. Porque a candeia não pode ser colocada debaixo da cama, ou seja, você foi iluminado com a luz do evangelho da glória de Cristo, 2 Coríntios 4:4b, para poder transmitir esse evangelho aos outros. Porque nada é encoberto que não haja de ser manifestado. Tudo que foi feito às ocultas pelos anjos no Antigo Testamento foi desbaratado. Todas as mentiras, todos os enganos de Jeová, dos anjos, foi desmascarado. E está claro no evangelho. Está claro. Eu quero que você leia 2 Coríntios capítulo 3, versículo de número 17 a seguir, 14 a seguir. Quando Paulo começa a dizer que a lei era o ministério da condenação e da morte, gravado em letras em pedras. E que Moisés, no versículo 19, era mediador da lei, de anjos, e não de Deus. E eles foram desmascarados. A revelação da antiga aliança é uma revelação para nós pesquisarmos e encontrarmos as mentiras que haviam lá. Porque a verdade veio por Jesus Cristo. Não há nada encoberto que não tenha sido feito, disse Jesus na parte B desse versículo. Não há nada encoberto que não haja de ser manifestado. E nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Tudo vai ser descoberto. As mentiras que estão pregando hoje, chamando de evangelho, vão ser desmascaradas. E as pessoas vão dizer: Senhor, eu preguei em teu nome, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Que tipo de ouvido é o seu? Que tipo de ouvido você tem? Você tem um ouvido displicente, negligente? Ou você tem um ouvido que é atento e é responsável? Disse Jesus: atentem bem ao que vocês vão ouvir. Presta muita atenção no que você está ouvindo. Não receba tudo sem analisar. Quando Paulo diz que nós devemos ouvir tudo, sim, mas reter o que é bom, o que é verdadeiro, ele está nos dando uma lição. Nem tudo que se ouve é verdade. Tem que ser comparado, coisas espirituais com espirituais. Então disse Jesus: presta atenção no que vocês vão ouvir, porque com a medida que você medir, medirão a vós, e ainda vai ser acrescentado. Se eu sou um cristão verdadeiro, eu pratico esse evangelho e prego ele, eu estou sendo medido. Eu estou sendo analisado. A minha vida tem que estar sendo analisada com relação a esse evangelho. E se ela não bate com o evangelho, eu estou sendo medido pelos outros. Assim como eu sou uma luz que ilumina os outros, eu tenho que tomar cuidado, como disse Jesus, para que a luz que age em mim não seja treva, porque os outros estão observando. Se as pessoas virem a verdade em mim, se as pessoas virem a diferença, a luz em mim, eles estão me medindo. Eles vão dizer verdadeiramente, ele está anunciando a verdade. Mas se eles verem que é mentira, vai ser acrescentado ainda. Olha lá um falso profeta, olha um enganador. Verso 25. Porque ao que tem ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem será tirado. Há muitos anos atrás, quando eu me converti, quase 18 anos, 19 anos, Deus colocou um ex-satanista para me ensinar. E ele se converteu e ele começou a me ensinar. E ele me disse que isso aqui não tinha nada a ver com material, que isso aqui tinha a ver com espiritual. E eu fiquei bravo com ele. Mas ele me ensinou, irmão Manuel, vou falar o nome dele porque amo o meu irmão e eu peço a Deus que Deus levante cada dia mais ele. Não sei como ele está, há muito tempo não o vejo, mas eu creio que Deus está cuidando da vida dele. Porque o que tem será dado, ele disse, isso fala de salvação. Aquele que recebe a palavra de Deus,
mas ela caiu na beira do caminho e é roubado, até o que ele recebeu é tirado. Aquele que ela cai no terreno pedregoso e ele se desfaz por causa das lutas e adversidades, até o que ele recebeu é tirado. Aquela que caiu no meio dos espinhos, nasceu, mas ficou sufocada, até o que tem vai ser tirado. A salvação, o entendimento e o conhecimento da palavra. Mas aquele que recebe com alegria, com amor, vai ser acrescentado. O apóstolo Paulo recebeu a palavra de Deus com muito mais dedicação, afinco, amor, alegria do que qualquer outro. O apóstolo Paulo recebeu essa palavra de uma forma tão gloriosa, tão maravilhosa, louvado ao nome de Jesus, que ele foi pesquisar. Ele foi para a Arábia pesquisar para ver se era assim mesmo. Ele se entregou a essa revelação de corpo, alma e espírito. Então o apóstolo Paulo foi sendo acrescentado todos os dias um pouco mais da revelação. É por isso que nós começamos a ler aqui Atos dos Apóstolos, depois entramos nas epístolas, e dá a impressão que se está falando que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo. Mas não é. Essa revelação foi gradativa. À medida que a pessoa se dedicava à palavra, isso ia sendo acrescentado. Deus dava mais um pouquinho. Deus dava mais um pouco, e mais um pouco, e mais um pouco. E ia acrescentando na vida e no coração das pessoas que a receberam. E foram seus apóstolos e profetas. Vamos ver se isso é verdade? Eu quero ler um texto com vocês aqui. Deixa eu encontrar, que no lugar que eu estou aqui tem um pouco de dificuldade. Eu quero ler um texto aqui, onde o apóstolo Paulo, ele mostra claramente como que veio a ser conhecido esse mistério. Paulo recebeu e a ele foi muito acrescentado. Gálatas capítulo de número 1, versículo 1 diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens. Quer dizer que Paulo não foi apóstolo ungido por um homem num seminário qualquer. Não. Nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Gálatas 1, versículo de número 1. Olha que coisa mais linda. Vamos agora para Efésios capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, não pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, em Jesus Cristo. Deus entregou essa revelação ao apóstolo Paulo. Hoje, Deus está entregando essa revelação a você. Hoje, Deus está entregando essa revelação a uma pessoa que Ele está confiando. Deus, está confiando em você. Se há um tesouro nessa terra, esse tesouro é a palavra de Cristo e Ele está confiando ela a você. Eu quero orar pela sua vida, você que a recebeu. Não se preocupe, porque Jesus falou que vai cuidar de nós. Olha o que a Bíblia diz no livro de Mateus capítulo 6, 33. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu vou cuidar de vocês. Olha as aves do céu. Não planta, não colhe, não fria. No entanto, o vosso Pai as alimenta, e elas não caem por terra sem ser a vontade dele. Os lírios do campo, nem Salomão lá na antiga aliança, no auge da sua glória e poder, se vestiu como um lírio. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje nasce e amanhã vai para o forno, para o fogo, não vai vestir muito melhor a nós, homens de pequena fé? Recebe essa palavra agora. Toma posse e seja um retransmissor dessa verdade. Estude o Evangelho. Jesus disse: as minhas palavras são espírito e vida. Em João 6, 53, 63. Leia de João 6, 53 a seguir, eu não vou abrir a Bíblia agora. Jesus disse: aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue, ou seja, não participa das minhas aflições, não recebe o sacrifício que eu fiz na cruz, a minha palavra que está sendo transmitida, não se alimenta de mim, não tem parte comigo. Muitos se afastaram achando, como é que ele vai dar a carne dele para comer? A palavra dele era a figura da carne. E muitos foram se retirando e foram embora. E Jesus chega para os discípulos e diz: e vocês não querem ir embora também? Os discípulos olham para ele e dizem: para onde iremos nós? Se só o Senhor... Quem? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Eles estavam dizendo: dessa palavra a gente não deixa, do Senhor eu não largo. Vou continuar anunciando ela. Esse canal tem como propósito anunciar a Bíblia, não tem fundo financeiro, fins financeiros. O único desejo aqui é que você conheça a verdade e transmita à sua família, transmita aos seus amigos, companheiros de trabalho. O único jeito de mudar o nosso país é pregando o Evangelho. O único jeito de mudar o mundo é pregando o Evangelho. Mas o Evangelho está ficando escasso. A igreja hoje é sensacionalista, voltou às fábulas judaicas. A igreja voltou para a maldição da lei e está deixando de ser uma luz que ilumina as pessoas. Ainda temos muitas pessoas. Jesus disse que vai salvar metade dos cristãos. 10 virgens.
Lembra? 5 prudentes, 5 tolas. Lembra? 2 estarão no campo, um será levado, o outro fica. 2 numa cama, um é levado, o outro fica. Tem muita gente que ama o evangelho de verdade. Pessoas sofridas, simples, que entregaram a sua vida por ele. E é isso que mais vale, porque isso vai render para você um posto, um lugar no céu onde Jesus vai dizer: vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Se alegre com isso. Quero orar pela sua vida. Pai querido, eu repreendo toda a ação desse vírus, coronavírus. Eu repreendo toda a ação de Satanás e de Jeová, da lei, cegando o entendimento desta pessoa que me ouve. Eu te proíbo no nome de Jesus. Peço agora ao Senhor que faça com que essa pessoa aqueça o seu coração para o Evangelho. Faz com que ela entenda, Senhor meu Deus, que ela é uma pessoa que foi chamada para anunciar, que o Senhor confiou nela. Eu oro por essas vidas, por essas famílias. Que cada casa que está me ouvindo agora seja repreendido. No nome de Jesus, todo o espírito de Satanás e todo o espírito de Yahvé, de Jeová. No nome de Jesus. Que somente o teu Espírito Santo venha inundar essas vidas, Senhor. Venha enchê-las. É o que eu te peço e te agradeço. Amém.